Bom dia, pessoal. Depois de um feriado prolongado, né? Estamos aqui de volta com nossos conteúdos de língua portuguesa, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado aí esse feriado. E hoje eu estou aqui, gente, para explicar um pouquinho sobre as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vocês assistiram a um vídeo nas aulas anteriores, responderam uma atividade, certo? Eu passei uma lista de palavras para que vocês respondessem de acordo com o que vocês tinham entendido no vídeo que vocês assistiram. E hoje eu estou aqui para fazer a devolutiva dessa atividade. Eu percebi que algumas pessoas ainda tiveram dúvidas em relação a essas palavras, tá bom? E ao final desse slide, eu vou passar a próxima atividade para que vocês possam entregar na próxima aula, tá bom? Nas aulas anteriores, vocês aprenderam que a sílaba tônica da palavra é a sílaba mais forte, tá bom? Vocês aprenderam sobre a sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra. E às vezes essa sílaba tônica ela vem acentuada ou não, certo? E aqui nós temos uma lista de palavras que todas elas estão acentuadas, certo? Então, aqui está muito fácil da gente identificar qual é a sílaba tônica de cada palavra, tá bom? Aqui, por exemplo, a palavra jurídico, cólica, pajé, manacá, água, paletó, café, satélite, você e régua. O que foi que eu pedi para que vocês fizessem? Classifique as palavras abaixo como sendo oxítona, paroxítona e proparoxítona. O que é que vocês tinham que fazer? Observar cada palavrinha dessa, certo? Identificar qual a sua sílaba tônica e depois colocar aqui na frente se ela é oxítona, paroxítona e proparoxítona. O que foi que vocês aprenderam no vídeo? Que quando a gente separa uma palavra, a gente vai ver a colocação de cada sílaba, certo? A posição de cada sílaba e vai identificar se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Só revisando. As oxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a última. Nós temos aqui, por exemplo, a terceira questão. Pajé, está aqui separado. Qual é a sílaba tônica? Gé. Então, ela é a última sílaba, logo, ela é uma oxítona, correto? O que são palavras ou sílabas paroxítonas? É aquelas em que nós podemos identificar na palavra que é a penúltima. Quando a gente separa a palavra, logo, a paroxítona é a penúltima. Por exemplo, aqui na palavra água. Muita gente confundiu. Aqui colocou proparoxítona, mas se nós fôssemos primeiro separar a palavra, para depois identificar a posição da sílaba tônica, observem que água são duas sílabas e a sílaba tônica é a penúltima. Nós temos a água última e a sílaba tônica a penúltima. Logo, eu posso dizer que a palavra água é paroxítona, tá bom? E proparoxítona, aqui no caso da palavra de número 1, jurídico. Primeiro eu fiz a separação da sílaba e identifiquei, ó. Essa daqui é a última sílaba, de é a penúltima, ri é a antepenúltima e ju, né, já fica bem depois da antepenúltima. Então, proparoxítona é a antepenúltima, então está identificado aqui a antepenúltima.
A sílaba tônica da palavra jurídico é ri. Então, ela é uma palavra proparoxítona, certo? E daí eu fui só identificando as demais. Cólica é proparoxítona, por quê? Porque é a antepenúltima sílaba, que é a sílaba tônica. Aqui eu tenho K e Li, que é a última e penúltima. E a sílaba tônica é a antepenúltima, có. Então, ela é classificada como proparoxítona, tá bom? Pajé. Logo, a sílaba tônica é a última, Gé. Então, ela é uma oxítona. Manacá. Também a sílaba tônica. Já está bem fácil de identificar porque está acentuada, todas as palavras. Como ela é a última, ela é uma oxítona. A água nós já vimos que é uma paroxítona. Paletol é uma oxítona, porque é a última sílaba tônica. Café também é uma oxítona, porque é a última sílaba. Fé. Satélite. Olha, observe que satélite, se a gente for observar a posição das sílabas, separado, ó. Té é a última, li é a penúltima e té é a antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Você é uma oxítona, porque é a última sílaba, que é a sílaba tônica. E a última palavrinha régua, ela é uma paroxítona, porque é a penúltima sílaba, que é a sílaba tônica. Então tá aí, ó. Ficou nessa ordem: paroxítona, proparoxítona, oxítona, oxítona, paroxítona, oxítona, oxítona, proparoxítona, oxítona e paroxítona. E agora eu tenho aqui para vocês uma atividade. O que é que vocês vão fazer nessa atividade? Atividade 2 de língua portuguesa. Vocês vão fazer a leitura do texto, cujo título é Palácio das Artes ganha nova galeria, certo? Vocês vão fazer a leitura de todo esse texto. Vão observar que nesse texto há algumas palavras destacadas, certo? Se a gente for olhar, tem algumas palavrinhas destacadas. Estão em negrito. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão identificar essas palavras destacadas e vão responder aqui. Primeira questão. Qual o assunto principal do texto? O texto fala sobre o quê? Sobre a exposição de obras artísticas. Letra B, sobre as melhorias após uma reforma no espaço onde as obras serão expostas. Letra C, sobre as condições precárias das obras que serão expostas. Ou letra D, sobre a apresentação de peças teatrais. Claro que vocês vão fazer a leitura do texto e vão identificar do que é que está falando o texto. Questão 2. Segundo as informações do texto, o antigo espaço antes da reforma era: letra A, adequado com espaço suficiente para as exposições das obras. Letra B, um palco para exibição de peças teatrais. Letra C, atendia de forma precária as demandas e não havia paredes suficientes para a exposição das obras. Ou, letra D, um espaço adequado que servia para professores produzirem aulas remotas. Vocês vão voltar no texto, ler novamente se for necessário, para responder cada questãozinha dessa. E a terceira questão, como eu já havia falado, vocês prestem atenção que tem algumas palavras destacadas aqui dentro do texto, certo? E vamos precisar delas na terceira questão. Questão 3. Classifica as palavras que estão destacadas no texto conforme a indicação. O que é que vocês vão fazer? Colocar aqui dentro do quadrinho. Aqui na primeira coluna. Observar as palavras destacadas no texto. Quais delas são oxítonas? E transcrever. Escrevê-las novamente aqui, ó, embaixo, tá bom? Observar no texto quais palavras destacadas, que estão destacadas em negrito, são paroxítonas. Vocês vão voltar ao texto, observar todas essas palavras e colocá-las, transcrever para cá. Quais são paroxítonas? E
aqui na terceira coluna, quais dessas palavras destacadas são proparoxítonas? E colocar aqui na terceira coluna, certo? Observe, gente, que no texto essas palavras já estão destacadas. Ó, tem palácio, inauguração, reúne, Amilca, Clóvis, sábado, excelência, precária, terão e artística. São essas as palavras que vocês vão tirar e identificar quais delas são oxítonas, escrever, quais delas são paroxítonas, escrever aqui, e quais delas são proparoxítonas e escrevê-las aqui, tá bom? Tenham todos uma boa aula e um bom final de semana. E essa atividade estarei recebendo na próxima segunda-feira, dia 14. Certo?